Gravando, 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 maravilha, tudo em ordem. Joinha feliz pra câmera. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Vamos para a nossa terceira aula sobre a parte de derivadas, derivada direcional, né? A última aula que corresponde ao material da P3. Então ficaremos com derivada direcional, plano tangente e reta normal. São aplicações imediatas do conceito de derivada parcial. Perfeito? Vamos lá. Então, pessoal, o que estava acontecendo? Né? Então, recordando derivadas parciais. Derivadas parciais. Né? O que acontece? Se você tem uma função, pensa numa superfície. Tá? Espera um instantinho, deixa eu apagar aqui. Ficou horrível, né? Então, ó, pensa numa superfície dada por uma função, pelo gráfico de uma função, tá? Uma superfície qualquer, gráfico da f de x. O que seriam as derivadas parciais? Tá? Então tá aqui, ó, x, y, e aqui no eixo z, né? F de xy. Isso nos induz um gráfico. Tá? O gráfico da f nos induz a uma superfície genérica desse tipo. Bom, o que seria, dado um ponto xy, então pega um xy aqui ó, no domínio, x0, y0, está aqui embaixo no domínio. Tá? Aqui em cima, eu vou ter a imagem dele, que é f de x0, y0, certo? O que seriam essas derivadas parciais? Então, a derivada parcial na direção do x seria a reta tangente ao gráfico. Se você considerar o gráfico assim, ó, faz um corte lateral no x, tá? E esse corte lateral me dá uma função, tá? E aí você olha para a derivada parcial aqui, tá? Para a reta tangente aqui, tá? Ou seja, você tem coeficiente dessa reta tangente. Tá? Então, o que seria a derivada parcial no y? Você faz um corte lateral no y, tá? O corte lateral no y vai te dar uma função também. Você vai olhar para a reta tangente a esse ponto nessa função em y. Tá? Então, aqui, nessa direção, eu tenho del f, del x em x0, y0, e aqui, del f, del y, x0, y0. Tá? Lembra daqueles cortes laterais? Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, quando a gente faz um corte lateral em x, é como se a gente tirasse uma radiografia de lado. Quando a gente faz um corte lateral em y, é como se a gente tirasse uma radiografia de frente, por exemplo. Tá bom? Tá. Tendo esses conceitos, você pode se perguntar, beleza, mas e se eu quiser olhar para o crescimento dela, não na direção do x, não na direção do y, ó, não na direção do x, não na direção do y, e se eu quiser olhar para o crescimento na diagonal? Não quero nem no x nem no y, quero ali no meio. Como é que faz? Tá? Então, de novo, aqui, ó. Então, vamos pegar um gráfico genérico. Né? Uma superfície genérica. Gráfico de f de xy. Tá aqui. Corte em x. Né? Eu vou pegar um ponto do domínio xl, y0. Tá? Esse ponto recebe uma imagem através da f. Tá? Aqui a gente tem f de x0, y0.
Eu tenho um corte em x. Vou puxar o corte em x aqui, ó. Um corte em y aqui. Só que eu quero, na verdade, saber qual que é a direção de crescimento, né? Não qual que é a direção de crescimento, mas eu quero saber qual o crescimento nessa direção aqui, ó. Tá? Crescimento nessa direção. Tá? Então, se eu quisesse estudar o crescimento em x, eu faria del f del x. Se eu quisesse estudar o crescimento na direção do y, eu faria um del f del y. Agora, eu quero um crescimento numa direção que não é nem x, nem y. Né? O que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou escolher um vetor na base, aqui, ó, tá? Então, vamos fazer um... Vou olhar para cá, ó. Eu tô grande. Nem vi que eu tava grande. Pronto, eu tô falando tudo pra vocês, tô grande, né? Ixi, será que atrapalhou aqui? Deixa eu ver. O anterior. Mais ou menos. Tá? Então, só recordando o que eu tava falando, né? Antes de eu perceber que eu tava com a cabeça toda grande aí. Então, eu tenho um gráfico de uma função. Né? É ruim que quando a gente tá dando aula, se acontece algum erro, alguém já levanta alguma mão, assim, já pergunta, professor, faz isso, ó, você escreveu assim, assim, assim. Aqui não, se acontece algum erro, não tem vocês para me interromper. Vocês fazem falta, vocês não têm ideia de como vocês fazem falta. Tá? Então, ó, então eu tenho um gráfico induzido pelo gráfico da f. Eu tenho um corte em x, um corte em y, tá? Aqui tem a direção da derivada direcional em y, a direção da derivada direcional, a reta tangente da derivada com relação, parcial com relação a x. Só que agora o meu intuito é fazer uma derivada entre x e y, tá? Uma coisa que não é nem x nem y. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse gráfico aqui, ó. Vou até tirar minha cabeça por enquanto. Então eu vou olhar para o gráfico de cima. Opa. O mínimo que você pode fazer uma reta, né? Aqui. Aqui e aqui. Perfeito. Tá? Tá aqui, ó. X, Y. Perfeito? Aqui o meu XY. X0, Y0. O que você vai fazer? Você vai escolher primeiro uma direção. Eu quero saber nesse sentido. Então, você vai pegar um vetor unitário, U. Vetor unitário. Pessoal, por que tem que ser vetor unitário? Para você não alterar a tua derivada, tá? Porque na hora de fazer o cálculo, se o vetor não for unitário, deixa eu colocar minha cabeça aqui. Se o vetor não for unitário, ele vai atrapalhar o valor da derivada, ele vai se confundir. Por quê? Você vai acabar misturando o tamanho do vetor com a inclinação da reta tangente. Acaba acontecendo esse fenômeno. Tá? Então, para não acontecer isso, a gente pega um vetor de tamanho 1, vetor unitário, lembrando o vetor de tamanho 1. Por quê? Porque o vetor de tamanho 1 ele não vai interferir no coeficiente angular da reta tangente. Tá? No cálculo, claro que ele não interfere, o vetor não interfere nisso. Mas na hora de aparecer um número, esse número 1 ele não vai interferir no resultado final. Tá? Então, se o vetor for unitário, maravilha. Senão, a gente tem que fazer derivada sempre usando um vetor unitário. Perfeito? Ótimo.
Então, vamos lá. Tá, então primeiro eu escolho uma direção qualquer, certo? Depois, como é que eu defino a derivada direcional? Então, ó, definição. Então, para saber o crescimento na direção desse vetor U, aqui, ó, vou colocar o vetorzinho U de azul, ele está aqui, ó. Eu calculo o seguinte. Dada o vetor unitário de R2 e x0, y0, um ponto pertencente ao domínio da F, definimos. Pessoal, o gráfico da função são pontos de R3, tá? Agora, o vetor unitário, a direção, é na base ali do gráfico, né? No xy, tá? Então, é um vetor com duas coordenadas só. Tá? Então, definimos a derivada direcional de f em x0, y0 na direção de u como o número del f du em x0, y0 igual a limite de f de x0, y0 mais t vezes u menos f de x0, y0, tudo isso sobre t, com t indo para zero, tá? Importantíssimo. O vetor tem que ser unitário. Perfeito? Não posso fazer derivada direcional com vetores que não são unitários. Se, por acaso, eu te pedir, quero na direção desse vetor, mas o vetor não for unitário, como é que você captura a direção do vetor? Pega ele, divide pela própria norma. Calcula o tamanho do vetor, divide o vetor pelo tamanho dele. Pronto, o vetor ficou unitário. Pronto, você tem um vetor de tamanho 1. Perfeito? Vamos fazer um exemplo. Exemplo. Seja f de xy igual a x² menos 2xy. Menos 2xy é. Tá? Considere u igual a 1 sobre raiz de 2 sobre raiz de 2. Vou fazer direitinho aqui. Tá? Encontre del f del u del f del u no ponto 2, 1. Como é que faz? Vamos lá, vamos fazer a definição, usar a definição. Então, a resposta. Então, limite
Então, eu vou colocar assim, ó. Derivada del F del U. Lembrando, pessoal, de fato esse U é unitário, ó. Vou até, antes de começar a calcular, colocar assim, ó. De fato, a norma do vetor U é 1, pois norma de U é raiz dos coeficientes ao quadrado, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que dá igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que dá raiz de 1, dando 1. Tá? Então, o tamanho do U é 1. Isso é dizer que o U é um vetor unitário. Então, vamos lá. Del F del U, calculado em 2,1, é igual a limite de F de 2,1 mais T 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, menos F de 2,1, tudo isso sobre T, com T indo para 0. Lembrando, pessoal, para calcular limite, primeiro você faz tudo, simplifica ao máximo possível e depois você passa o limite. Perfeito? Então vamos lá. Vamos calcular isso aqui, ó. Isso vai dar limite de F calculado em 2 mais T sobre raiz de 2, vírgula 1 mais T sobre raiz de 2, menos F de 2,1, que a gente já calcula já, tudo isso sobre T, com T indo para 0. Como que é a função x ao quadrado y, limite de, quem que é o x? 2 mais t raiz de 2, x ao quadrado vezes y, menos f de 2,1, quem que seria o f de 2,1? Ah, não, menos 2 vezes x ainda, né? 2 vezes 2 mais t sobre raiz de 2, 2xy, 1 mais t sobre raiz de 2, menos f de 2,1. Quanto seria o f de 2,1? F de 2,1, coloca o 2 aqui, vou colocar rascunho, ó. 4, 1, 4 vezes 1, menos 2 vezes 2 vezes 1, que dá 4 menos 4 dá 0. Tá? Então, aqui vai ficar menos 0. Tá? Tudo isso dividido por t. Quando t vai para 0. Vou tirar minha cabeça já daqui. Vou tirar minha cabeça e já volto. Tá. Gente, não tem segredo. Vamos ter que abrir isso daqui e passar o limite. Vai ficar bem chato. Será que dá para simplificar alguma coisa? Eu acho que não. Vamos ter que abrir mesmo. É um jeito mais interessante de pensar, né? Porque tudo que na hora que você fizer a distributiva, tudo que tiver t vai para 0 na hora que você passar o limite. Mas tem que tomar cuidado também porque vai cortar antes, tem que abrir mesmo, não tem jeito.
Então vamos lá. Aqui vai ficar limite tendo para 0 de 4 mais 4t sobre raiz de 2, tá? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, vezes 1 mais t sobre raiz de 2, menos 2 vezes fazer essa conta já, vai. Queria protelar, mas não. Então vai ficar 2 vezes tudo isso daqui, ou seja, 2 mais 2 sobre 2t sobre raiz de 2. 2 vezes tudo isso, mais t sobre raiz de 2, mais t ao quadrado sobre 2. Tudo isso sobre t, com t indo para 0. Deixa eu duplicar aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Não. Quero só essa parte aqui, ó. Perfeito. Opa, faltou. Acho que era aqui, né? Isso. Vamos continuar então. Isso vai ser igual a... Vamos abrir aquele ali de cima. Limite tendo para 0. 4 mais 4t sobre raiz de 2, mais t ao quadrado sobre 2, mais, então multipliquei tudo isso aqui por 1, agora vou multiplicar tudo isso por t sobre raiz de 2. Mais 4t sobre raiz de 2, mais 4t ao quadrado sobre 2, mais t ao cubo sobre 2 raiz de 2. Tá? Menos 4 menos 2t sobre raiz de 2, mais 2, mais nada, né? Menos 2t sobre raiz de 2. Opa, aqui vai ficar menos 4, menos 4t sobre raiz de 2, menos 2t sobre raiz de 2 e menos t quadrado. Tudo isso sobre t, com t indo para 0. Maravilha. Agora a gente corta tudo que é t. Tá? Então vou cortar, ó. Aqui vai ficar... Espera um instante. Aqui, ó, esse 4 vai cortar com esse 4. Perfeito. Tá? Os t's, vou cortar assim, ó. Esse t de baixo, deixa eu ver uma cor para cortar com ele. Vou deixar de preto, ó. Esse t com esse quadrado, o t some, o quadrado some. Aqui vai ficar
t quadrado. Aqui vai ficar, aqui vai sumir, vai cortar o t e sumir o quadrado. Portanto, vai ficar igual a limite com t indo para zero de 4 sobre raiz de 2 mais t sobre 2 mais 4 sobre raiz de 2 mais 4 dividido por 2 a 2, 2t, mais t ao quadrado sobre 2 raiz de 2, menos 4 sobre raiz de 2, menos 2 sobre raiz de 2, menos... Opa. Menos t. Certo? Só joga o t para zero. Jogando o t para zero, quem que vai para zero? Vai para zero. Vai para zero. Vai para zero. Vai para zero. Perfeito, virou um número. Que número que vai ser esse? Vai ficar ó, esse 4 sobre raiz de 2 corta com esse 4 sobre raiz de 2. E vai ficar 4 sobre raiz de 2 menos 2 sobre raiz de 2, que vai ficar 2 sobre raiz de 2. Perfeito. Tá? Tá ótimo. Esta é a derivada direcional. Isso é o valor da derivada direcional. Ou seja, é quanto a função cresce, tá? É quanto ela vai crescer na direção deste vetor unitário aqui, ó, do 2, 1, do 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, se eu mirar nesta direção, a derivada vai dar isso, a taxa de crescimento nessa direção dá 2 sobre raiz de 2. Perfeito? Ótimo. Lembrando sempre, o aluno sempre fica naquela dúvida, né? Professor, ficou o raiz de 2 embaixo, tal. Minha professora falou para racionalizar. Pode racionalizar, tá? Mas não precisa. Se você quiser racionalizar, como é que faz aqui? Multiplica por raiz de 2 em cima. Multiplica por raiz de 2 embaixo. Isso vai dar 2 raiz de 2 sobre 2 e dá raiz de 2. Tá bom? Então, está racionalizado. Perfeito, gente. Então, essa é a derivada direcional. Agora, do mesmo jeito que eu tenho derivadas em outras direções, né? Quando a gente fala em derivada, a gente fala em coeficiente angular da reta tangente. Perfeito? Quando a gente fala em coeficiente angular da reta tangente, eu preciso ter uma reta tangente. E como que eu vou calcular a reta tangente numa superfície? Tá? Então, olha só. Vou fazer aqui o desenho de novo. Então, vamos pegar uma superfície qualquer e um ponto dela. Como é que é um ponto daqui? A coordenada xy desse ponto é o ponto da base. E o z desse ponto é o f de x0, y0. Perfeito? Então tá aqui, ó. Perfeito, tá, a base tá aqui. Tá o x0, y0. Tá? Aí ele ganha uma imagem aqui através da f. Tá bom? Você tem esse ponto tridimensional aqui. Pergunta, gente, quantas retas tangentes existem aqui? Existem infinitas retas tangentes. Ó, você pode passar uma reta tangente aqui, aqui, aqui. Tá? Existem infinitas retas tangentes. Infinitas retas tangentes. Tá?
Porém, se a superfície ela é contínua, eu tenho quer dizer, é contínua, e se ela for o que a gente chama de suave, né? O que seria suave? Ela não faz bico, ela admite derivadas parciais em todas as direções. Se isto acontece, nós temos um plano tangente, tá? Então, temos infinitas retas tangentes, porém temos um único plano tangente. Então, dado esse ponto aqui, ó, eu tenho apenas infinitas retas tangentes, porém apenas um único plano tangente. Tá certo? Tenho apenas uma única reta tangente, infinitas retas tangentes e apenas um único plano tangente. E como que faz para a gente calcular esse plano tangente? A dedução é relativamente simples. Ela parece ser complicada, mas ela é simples. Então, nós estamos estudando agora a equação do plano tangente. Então, como é que ficaria a dedução da reta tangente? Ficaria assim. Tá? Vou desenhar de novo o plano aqui. Plano não, né? Ficou horrível essa superfície. Vou pegar a superfície, vou pegar de canetinha preta. Aqui foi. Tá? Então, ó, equação, vou colocar assim. Equação do plano tangente. Então, tangente ao gráfico da f de xy no ponto x0, y0 e o z, exatamente a imagem de x0 e y0. Tá? Então, o que seria, como é que eu faria o desenho desse gráfico aqui, ó, desse corte lateral? Tá? Vou pegar o ponto x0, y0, f de x0, y0. Como é que eu faria esse corte lateral aqui, ó, em termos de curvas? Tá? Como é que eu pego uma curva que passa por esse ponto? Vou fazer uma curva aqui. Tá? Como é que seria essa curva aqui, ó? E como é que seria essa outra curva aqui? Nossa, horrível isso aqui, tá? Então, eu vou chamar de curva 1 e curva 2, certo? Como é que seria a curva 1? Gama 1 de t é exatamente a curva que passeia pelo x, tá? Ela passeia pelo x com o y fixo. Então, ficaria t, y fixo, f de t, y fixo. E como é que seria a curva 2? Gama 2 de t é igual a curva que fixa o x, né? Então, x0, t, f, x0, t. Perfeito? Eu vou calcular agora os vetores tangentes a essa curva. Né? Eu vou calcular esse vetor aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Deixa eu tirar esse... Eu vou tirar o em verde.
Então, a gama 1 está aqui. Tá? Esse ponto é o x0 eu vou colocar aqui embaixo, melhor. Vai ficar mais visível. Tá? Esse ponto é x0, y0, f de x0, y0. Essa é a coordenada desse ponto aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse vetor e esse vetor. Quem que seria esse primeiro vetor vermelho de baixo? Tá? Esse vetor de baixo seria a derivada da gama 1. Tá? Então, esse vetor tangente ele é dado por gama linha 1 de t. Gama linha 1 de t. E esse outro vetor é o gama linha 2 de t. Mas quem que são os gamas linhas? Gama linha 1 de t é, deriva tudo em t. Aqui vai ficar 1, 0. E a derivada em t seria a única variável aqui seria a t. Então, seria, na verdade, a del f, del x, aplicada em, eu quero nesse ponto do t, seria o seguinte, ó. Eu vou colocar, em vez de t, eu vou colocar ela derivada em x0. Né? Porque eu não quero ela em qualquer lugar, eu quero ela em x0. Então, aqui seria x0, y0. Perfeito. Tá? Agora, gama linha 2 em x0, em y0, vai ser, deriva, aqui vai dar 0, 1, del f, del y, x0, y0. Perfeito? Ok. Como que se faz? Aí agora eu vou calcular o vetor normal. Tá? Como é que faz para calcular o vetor normal passando pelo ponto em verde? Eu vou fazer o produto vetorial entre este vetor, né, e entre este vetor. Tá? Ou seja, vou fazer o seguinte, ó. Então, vou chamar de n, seja nzinho o vetor normal, e isso é muito importante, tá? Vou pedir para vocês calcularem em algum momento o vetor normal. Então, como é que calculo o vetor normal? Eu preciso fazer o vetor normal, um vetor normal, né? Um múltiplo do vetor normal, tá? Porque o vetor normal existem vários, né? Dependendo do escalar que você coloca, ele pode ser normal ao plano, tá? Ele pode ser normal ao plano sendo grande, normal ao plano sendo pequeno, normal ao plano sendo invertido, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou fazer gama linha 2, y0, vetorial gama linha 1, x0. Que é o quê? Como é que é esse produto vetorial? É o IJK, determinante de IJK. Quem que é o 2? É o 0, 1, del F, del Y, x0, y0. E o outro é o 1, 0, del F, del X, x0, y0. Tá? Acho que minha cabeça não está atrapalhando muito. Tá? Isso vai ser igual a
Vamos fazer por Laplace, né? No I vai ficar só o del x. Del f, del x, x0, y0. No J vai ficar menos del f, del y, ou seja, del f, del y. Del f, del y de x0, y0. E no K vai ficar 1. Perfeito? Então, essa é a fórmula do vetor normal. Vamos guardar ela aqui. Então, o vetor normal é esse aqui, ó. Vou tirar uma cópia pra gente. E aqui. Tá? Então, a primeira formulinha importante pra gente é essa aqui, ó. Tá? Temos, então, que o vetor normal é dado por... Opa, tá certo. Deixa eu ver. Um instante. O K vai ficar menos 1 aqui. Menos 1. E aqui, menos 1. Tá? Então, o vetor normal, ele é dado por... Tá? Derivada em x, derivada em y, e menos 1. Tá? Agora, como é que sai, finalmente, a equação do plano tangente? Então, dado uma superfície com o vetor normal, se você já tem um vetor normal a ela, pega um ponto aqui. Tá? Eu quero o plano tangente a esse ponto, sendo que eu tenho o vetor normal. O plano tangente a esse ponto, ele tem a propriedade do seguinte, ele é formado por todos os pontos que são perpendiculares, né, que são normais a esse vetor. Tá? Então, um ponto qualquer desse plano, um xyz desse plano, é tal que esse vetor aqui, ó, qual que é a base dele? Desse ponto? y0, f, x0, y0. Como que eu faço para calcular esse vetor vermelho? Então, esse vetor vermelho ele é dado por x menos x0, y menos y0 e z menos f de x0, y0. Da onde sai isso? Lembrando que vetor dado pelos pontos A e B é V igual a B menos A. Tá? Um vetor dado por dois pontos A e B é igual a V igual a B menos A, ou seja, o da frente menos o de trás. Tá? Então, essa daqui é a fórmula do vetor vermelho. Tá? Ou seja, os pontos do plano são pontos tais que qualquer vetor que eu faça dessa forma é perpendicular ao n. Ou seja, tá? Então, se x, y, z pertencem a π, o plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0. Então, se esse ponto é um ponto do plano π, então x menos x0,
x menos x0, vírgula, y menos y0, vírgula, z menos f de x0, y0, vezes del f del x em x0, y0, vírgula, del f del y em x0, y0, vírgula, menos 1. O produto entre esses vetores é zero. Claro, eles são perpendiculares, né? Álgebra 1. Tá? Isso aqui dá zero. Ou seja, daqui segue que x menos x0 vezes del f del x, x0, y0, mais y menos y0, que multiplica del f del y, x0, y0, menos 1, né, vou colocar assim, mais z menos f de x0, y0, vezes menos 1, dá zero. Perfeito? Ótimo. Então, como é que fica a equação do plano tangente? O que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu simplesmente vou passar essa parte aqui para o lado da esquerda, e aí esse menos 1 vai ficar 1, né? Ele vai ficar positivo. Ou seja, segue a equação do plano tangente, dada por z menos f de x0, y0 é igual a del f del x aplicado em x0, y0, vezes x menos x0, mais del f del y aplicado em x0, y0, vezes y menos y0. Perfeito. Temos, então, a nossa equação do plano tangente. Tá? Essa aqui, ó, é a equação do plano tangente. Tá? Então, ficamos com esse conteúdo para P3. Façam os exercícios recomendados, tá? Que eles são importantes. Vocês vão praticar bastante, ver muitos exemplos. Lembrando que as nossas aulas influem, espera-se que o aluno faça uma leitura do material também, né? Façam os exemplos resolvidos do Guidorize, façam os exemplos recomendados por mim, tá bom? E nós ficamos com isso de matéria. Vou deixar aqui, ó. Onde eu deixo, vou ocultar a minha cara e colocar equação do plano tangente. Do plano tangente, perfeito? Então, essa é a equação do plano tangente. E aqui é a equação da reta normal. Vamos sintetizar. Ou seja, dado x0, y0, f de x0, y0, temos aqui a equação do vetor normal. Olha que preguiça. Tá? E a equação do plano tangente. E eu acho que ele vai vir grifado, hein? Não tem problema. Aqui dá para apagar o amarelo.
Acho que não, hein? Vou deixar com amarelinho mesmo. Senão vai ficar... Era mais fácil ser escrito de novo, né? Tá ótimo, vou deixar assim mesmo. Já consumi demais o tempo de vocês. Só para não ficar sem importância, eu vou grifar o plano tangente também. A reta normal. Tá? Aqui, ó. São as duas coisas, as duas fórmulas importantes. Tá certo? Então, um abraço para vocês. Deixa eu me despedir direito. Finalizar aqui. Equação plano tangente vetor normal. Tá certo? Aqui no começo da aula, eu coloquei o seguinte, ó. Reta normal. Bom, mas se você tem o vetor normal, só para a gente finalizar, tá? A reta normal, que é menos importante. Tá? X, y, z é igual, é dado por, é um ponto, que é o x0, y0, f de x0, y0, mais lambda vezes o vetor normal, que é o del f, del x, del f, del y, menos 1. Isso aqui não importa tanto, o que é mais importante para a gente são esses dois grifados, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, façam uma excelente P3, não deixem tudo para o conjunto, pelo amor de Deus, vamos passar sem conjunto, tá? Eu já vou mostrar para vocês como é que vai ser o conjunto, eu já quero liberar o conjunto logo de uma vez, para mostrar para vocês que ó, o conjunto vai ser encrenca, então vamos passar direitinho P3 e P4, perfeito? Então, forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.